E aí galera, beleza? Paulo Reis aqui na área trazendo para vocês mais um tutorial aqui no Acampamento Dev. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o Eloquent ORM, que é hoje um dos mais populares ORMs para PHP no mercado. Então se você não sabe o que é um ORM, ou se você já trabalhou com um Eloquent no Laravel, mas quer saber como trabalhar com ele diretamente no PHP sem ter a necessidade de instalar o Laravel, esse vídeo vai ser bem interessante para vocês. Então me acompanhe. A gente vai iniciar aqui fazendo a instalação do Eloquent via Composer sem ter a necessidade de instalar o Laravel. Então como a gente vai fazer isso? Eu vou abrir aqui, eu já tenho aqui uma pasta aberta no Visual Studio Code. Vamos aqui abrir o nosso terminal. E a gente vai simplesmente digitar Composer require illuminate /database. Esse comando talvez demore um pouco, isso depende muito de velocidade da internet ou se você já fez a instalação alguma vez. Porque quando a gente já fez a instalação uma vez, ele pega do cache, mas geralmente ele demora um pouco. Se demorar muito aqui, eu vou fazer uma edição no vídeo para que a gente não perca muito tempo nessa parte. Então beleza galera, foi feita a instalação aqui, mas antes de mais nada eu queria fazer só uma observação. Se a gente vier aqui no nosso composer.json, a gente vai ver que a versão instalada foi a versão 7.28. Mas se a gente vier na documentação oficial, ou melhor, no packagist da biblioteca, a gente vai ver que a versão atual é a 8.8. Por que isso acontece? Que a versão 8.8 ela requer o PHP 7.3 ou superior. No meu caso, devido a projetos que eu estou trabalhando, eu tenho aqui o PHP 7.2. Então, devido a isso, ele acaba pegando a versão 7.28. Que a versão requer o 7.2 do PHP. Mas isso não chega a ser problema não. A única diferença é que vocês vão ver que aqui vai estar marcado a versão 8.8 da biblioteca. Então não se preocupe muito com isso não. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um autoload aqui no nosso composer.json para que a gente possa carregar algumas classes aqui. Então a gente pode dar um autoload aqui, que o Visual Studio Code já autocompleta para a gente. E a gente vai passar aqui um PSR4. Deixa eu ver aqui, voltar. PSR4. E nesse PSR4 a gente vai simplesmente dizer que sempre que a gente se referenciar a app barra alguma coisa, ele vai mapear para a gente a pasta app. Que essa pasta ainda não existe, mas a gente vai criar ela agora. Beleza. Então aqui na nossa árvore de diretórios a gente vai criar uma pasta app, e dentro dessa pasta app a gente vai criar mais outras pastinhas, mas por hora a gente não vai mexer muito nela agora não, só a gente fez o mapeamento aqui para intervenção futura, né? Por hora vamos criar aqui um arquivo index.php, e nesse arquivo index.php a gente vai abrir nossa tagzinha do PHP, a gente vai fazer a importação do autoload do Composer. E aqui a gente vai fazer algumas coisinhas para configurar o nosso Eloquent ORM, ou seja, a gente não pode simplesmente fazer importação e já sair utilizando, a gente vai precisar fazer algumas pequenas configurações. A primeira configuração que a gente vai ter que importar o Capsule Manager dele, né? Então a gente vai utilizar aqui o use illuminate database Capsule e Manager. A gente pode apelidar ele como Capsule. Beleza. A hora que a gente já fez a importação, a gente pode utilizar. Então a gente vai criar aqui um objeto do tipo Capsule e a gente vai passar algumas configurações para ele. Vamos criar aqui uma array de configuração, né? Config. E a primeira configuração que a gente vai passar é qual drive ele vai utilizar. No nosso caso, a gente vai fazer nesse exemplo aqui utilizando o MySQL. Então, simplesmente passar aqui MySQL, mas poderia ser o SQLite, o PostgreSQL e alguns outros drivers aqui. Como host, a gente vai utilizar o nosso localhost.
que é o 127.0.0.1. A gente vai dizer que vai utilizar o banco. Vamos botar aqui, sei lá, acampamento dev underline elo, para saber que é o Eloquent. E a gente vai precisar agora passar o nosso username, que no meu caso é root, e a nossa senha, password, que no meu caso também é root, mas geralmente para vocês aí vai estar em branco essa senha. Existem algumas configurações adicionais que a gente pode passar, mas que não são obrigatórias. A gente pode passar, por exemplo, o char7, nesse caso aqui seria o tf8. A gente pode passar também o collection, que nesse caso vai ser o tf8. Unicode CI. E você também pode, em alguma situação, querer passar um prefixo, caso você trabalhe com prefixo nas suas tabelas. Mas nesse caso aqui, como a gente não vai trabalhar, eu posso simplesmente ou não informar ou deixar em branco, aí fica a critério da gente. E uma vez que a gente tem esse array de configuração, a gente vai chamar o nosso objeto capsule, e dele a gente vai chamar o método addConnection. Nesse método addConnection a gente vai passar como parâmetro o nosso array de configurações. Na sequência a gente vai novamente chamar um objeto, só que dessa vez a gente vai chamar o setAsGlobal. E por fim, a gente vai passar o capsule boot Eloquent. Beleza. Isso aqui é suficiente para fazer já a configuração do Eloquent. Para a gente ver se está tudo funcionando, a gente vai dar um php index.php. Meu index está com 2 pontos. A hora que eu vi aqui, vou fazer uma correçãozinha aqui. Beleza. Então, php index.php. Não deu erro, então está tudo ok. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar agora uma migração para que a gente possa criar nossas tabelas diretamente pelo Eloquent. Esse passo, na verdade, ele não é tão necessário. Você poderia criar a tabela diretamente no seu query browser que você gosta de utilizar, por exemplo, phpMyAdmin. Mas, como a gente já está vendo como configurar isso fora do Laravel, seria interessante para mim dar uma olhada nisso aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta aqui, new folder, chamada de migrations. E dentro dessas migrations, a gente vai criar um arquivo. Como exemplo, vamos dizer que a gente vai criar um funcionário. Funcionário.php. Poderia ter outro nome, mas só para a gente exemplificar como é que ficaria isso. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Primeira coisa, vamos definir aqui nosso namespace, que nesse caso é o app/migrations. Segunda coisa, a gente vai ter que importar o nosso Illuminate database capsule manager, novamente como capsule. E aqui a gente vai criar uma classe. Nossa classe vai se chamar funcionário. Essa classe funcionário ela vai ter dois métodos. Um método vai ser o método up e o outro vai ser o método down. O que é que eles vão fazer? O método up, quando for invocado, ele vai criar a nossa tabela. O método down, se ele for invocado, vai destruir a nossa tabela. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar uma função aqui simplesmente chamada de up. Não vou passar parâmetros para ela. E aqui dentro, eu vou chamar o nosso capsule, como facade mesmo. Vou chamar o método schema, não vou passar parâmetros para ele, e vou chamar agora o método create do nosso schema. Dentro do nosso create, eu vou passar como primeiro parâmetro uma string, que nesse caso vai representar o nome da tabela no banco de dados. Então, seria funcionários, no plural, né? Porque é uma tabela.
Tem gente que gosta de trabalhar no singular, isso aí fica a critério de vocês. Eu estou trabalhando aqui com o nome das tabelas no plural. E o segundo parâmetro tem que ser uma função anônima que vai receber um objeto table. E aqui dentro dessa função anônima a gente vai passar os parâmetros de, vamos dizer assim, de construção da nossa tabela. Vamos iniciar aqui passando um increments, que o que ele faz? Ele vai criar um campo para a gente. Nesse caso aqui, o nome do campo vai ser ID, ele vai ser do tipo inteiro e ele vai ser auto-incrementado. Então ele já faz tudo isso para a gente, simplesmente a gente chamando o método increments. A gente também vai passar uma string que vai ter o nome, ou seja, isso aqui já vai criar para a gente um campo varchar com o valor nome, né? O nome do campo vai ser nome. A gente também pode, no exemplo hipotético aqui, né, criar um campo do tipo enum, que eu vou chamar de sexo. E o segundo parâmetro vai ser as opções que esse campo enum tem. Eu vou botar aqui masculino, feminino e não binário. Ele pode ser nullable. Quando a gente passa esse método nullable, isso quer dizer que esse campo ele pode aceitar, ou melhor, pode não, vai aceitar valores nulos, caso a pessoa não queira informar. A gente também vai passar aqui um date, que vai simplesmente armazenar a data de nascimento desse funcionário. E a nível de exemplo aqui a gente também vai colocar ele como nullable. E por fim, a gente também pode fazer aqui um table time stamps. Quem já trabalhou com o Eloquent no Laravel já sabe logo de cara o que isso aqui faz. Para quem nunca viu o Eloquent em ação, eu vou deixar isso aí como uma surpresa quando a gente rodar a nossa migration. Então, vou novamente criar uma função aqui, só que vai ser a função down. Essa função down, quando ela for chamada, a gente vai dropar a tabela, né? Então, capsule, esquema, e a gente vai chamar simplesmente o método drop, passando o nome da tabela. Nesse caso vai ser funcionários. Então beleza, a gente já tem nossa classe aqui pronta para que a gente possa utilizar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar agora no nosso arquivo index.php. E aqui dentro, só a nível de exemplo, a gente pode aqui embaixo, ou melhor, eu vou fazer uma importação primeiro da nossa use app /migrations funcionário. E aqui embaixo eu vou dizer que funcionário recebe uma nova instância de funcionário e vou dizer que o funcionário vai executar o método up. Então vamos executar nosso arquivo index, ver se tudo está ok. Ele deu um pequeno erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Certinho. O que acontece é o seguinte, quando a gente faz um mapeamento aqui no nosso composer.json, a gente precisa dar um dump autoload para que ele possa fazer o mapeamento para essas classes. Então, eu acabei esquecendo de dar esse comando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Composer dump autoload. Então, beleza, ele já gerou os arquivos necessários. Agora a gente vai fazer simplesmente um php index.php. E agora o que aconteceu? Ele simplesmente deu um erro dizendo que o banco de dados não é reconhecido. E realmente não era para funcionar porque a gente não criou esse banco de dados. Então vou vir aqui no nosso MySQL Client, dar um zoomzinho aqui. E a gente vai criar aqui, vou entrar com a minha senha e eu vou criar um banco de dados. Então create database acampamento dev _elo. Então beleza, já criou o banco.
Mas se eu vier aqui e der um show, ou melhor, use acampamento dev underline elo, o banco de dados foi selecionado, né? E agora eu vou fazer o seguinte, show tables, e perceba que ele retornou um conjunto vazio. Agora a gente vai vir aqui no nosso terminal e vai executar novamente o nosso PHP. Perceba que não deu erro nenhum. Se eu vier aqui agora e novamente pedir para ele mostrar as tabelas, agora já tem uma tabela funcionário. Se eu der um describe funcionários, ele já vem aqui com o nosso conjunto de dados, ou melhor, com a nossa formatação, né, que a gente fez lá no nosso Eloquent. Se eu viesse aqui, ó, e ao invés do up eu desse o down e executar, perceba que ele não deu erro nenhum. E se eu vier aqui e novamente pedir para ele mostrar as tabelas, ele novamente me retornou um conjunto vazio. Então beleza, a gente já vê que a gente já conseguiu fazer o elo entre o PHP e o Eloquent. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é só para deixar um pouco mais organizado. Vamos criar um arquivo bootstrap aqui, bootstrap.php, e vamos mover toda essa parte aqui de configuração do Eloquent aqui para o nosso bootstrap. Beleza? E aqui no nosso index a gente vai fazer uma importação desse arquivo. Então require, a gente pode passar simplesmente o nosso bootstrap.php. Se tudo ocorreu bem, quando a gente executar aqui ele vai funcionar normalmente, mas não funcionou. Ele deu um problema aqui na classe funcionário. Por quê? Porque quando eu copiei tudo para cá, cadê aqui? Eu acabei trazendo junto essa parte aqui que não faz sentido estar aqui, né? Teria que estar aqui. Então, novamente, se eu rodar, funcionou perfeito. A gente pode simplesmente vir aqui no nosso show tables, ver que está vazio. E a gente pode novamente dar o nosso up e ele vai funcionar tranquilamente. Tanto o show table quanto o nosso describe. Show de bola. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar, dentro da pasta app, vamos criar mais uma pasta chamada models. E dentro dessa pasta models a gente vai criar um modelo de dados para a gente, né? Então vai ser um funcionário.php. Nesse model aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar o nosso namespace, que é o app/models. E aqui a gente vai simplesmente chamar, ou melhor, criar nossa classe, class funcionário. Só que a gente vai estender o nosso funcionário de model. Então, extends model. Aí você fala, beleza, mas de onde vem esse model? A gente tem que importar ele. Então, use Illuminate Database Eloquent Model. Então, beleza. A mágica toda do Eloquent começa aqui. O simples fato da gente fazer, assim, da gente criar essa classe, estendendo ela de model, já dá uma série de poderes pra gente. Então, a gente pode vir aqui, ó. Ao invés da gente importar esse funcionário lá de migration, eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou criar um funcionário a partir de quem? Do meu funcionário. Só que vai ser do meu funcionário model agora. Então ele já fez a importação para mim aqui em cima de app model funcionário. Então vou dar, obviamente, aqui um new antes, né? Então vou criar uma nova instância de funcionário e vou dizer o seguinte, que funcionário nome, porque a gente tem lá no nosso arquivo de migration, a gente tem nome, sexo e data de nascimento. Então, o nome dele vai ser Paulo Reis. O funcionário sexo vai ser masculino. E o funcionário data underline nascimento vai ser igual a 1935-0206. E por fim, a gente vai executar o método save para que ele possa salvar essas informações no banco de dados.
Antes de qualquer coisa, eu vou vir aqui no nosso MySQL e vou rodar o seguinte comando: select asterisco from funcionários. Então perceba que a gente teve um conjunto vazio. Então agora eu vou executar o nosso index.php. Perceba que ele novamente não deu erro. E quando eu rodar novamente esse comando no nosso banco de dados, agora eu tenho um registro aqui. Posso fazer isso também para outros registros, obviamente, né? Se funcionou uma vez, tem que funcionar para os outros, né? Então vou botar aqui Maria, vou botar um nome aleatório, vou botar aqui F, e vou botar aqui que ela nasceu na década de 1950. Se eu salvar novamente, eu já tenho 2 registros aqui. E o que é mais interessante no Eloquent? Além dessa notação aqui, deixa eu colocar aqui como comentário, a gente pode fazer algumas outras coisinhas aqui. Eu posso dizer que o funcionário vai receber, aí eu chamo diretamente a classe funcionário, chamando o método find dela. E vou passar o item 1. Quando eu passo o número 1 aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, encontre dentro da tabela funcionários quem tiver o ID igual a 1. Então aqui eu posso fazer o seguinte, como eu já tenho esse funcionário na memória agora, eu posso dizer que o nome dele, vai ser José Reis. E agora eu vou simplesmente chamar o método save. Então se a gente executar mais uma vez, olha que interessante, o Paulo Reis virou José Reis. Então assim, a gente pode digitar muito menos linhas de código, simplesmente passando para o nosso Eloquent, chamando alguns métodos nativos dele que abstrai da gente boa parte do SQL. Então, só para a gente concluir aqui, a gente pode também deletar esse funcionário. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui e dar um delete. Vou rodar aqui. Não teve problemas. E se a gente vier aqui, eu não tenho mais o ID 1. Então é isso, a ideia do vídeo era realmente ser um vídeo curto. Eu nem sei, na verdade, quantos minutos deu. Mas assim, espero que tenha sido bastante útil para vocês. Não deixe de curtir o vídeo, seguir a gente lá no Instagram, Acampamento Dev. E até a próxima, galera.